Salve galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de tarô semanal correspondente ao período do dia 1 a 7 de novembro. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês hoje? Força ou fraqueza? Antes de desenvolvermos esse tema, como eu sempre faço em todo vídeo de tarô semanal, toda terça-feira às 10 horas aqui, como estreia no YouTube, eu gostaria de informar todos que eu não vou jogar o tarô aqui como normalmente é feito. Eu faço analogia dos movimentos dos astros junto com os arcanos maiores do tarô. E com isso existe uma associação que faz signos e planetas terem totalmente a sua ligação com esses arcanos maiores do tarô. E não fui eu que fiz essas associações. Foram ocultistas de extremo valor, como o próprio autor desse deck, Oswald Wirth, que seguiu a escola de Papos de Eliphas Levi. Então, com isso, eu deixo também bem claro que cada um segue a associação que quiser, todo mundo tem esse direito, assim como eu tenho o direito de seguir essa que bateu para mim, porque essa segue a tradição. Segue o ocultismo verdadeiro, sério, não simplesmente pelo fato de ver que um arcano, eu acho que isso se parece, só o eu acho que parece, ou talvez esse simbolismo, para mim encaixa melhor. Para mim, eu prefiro seguir essa tradição. Então, eu recomendaria que você de repente pesquisasse mais sobre isso. Então, com isso, galera, agora a gente está pronto, né, para a gente trocar uma ideia sobre esse tema. Nós temos uma movimentação astral bem interessante. Nós vamos colocar esse jogo astrológico, essa orquestração astral em comunhão com 3 arcanos do tarô. Então nós teremos 3 arcanos nessa semana que serão praticamente o caminho da nossa reflexão. Nós temos inicialmente a retrogradação de Marte, que começou dia 30 e vai nos acompanhar até meados de janeiro. Então essa energia está forte, firme e presente, e ela ativa o primeiro arcano da nossa reflexão, que, como esses ocultistas nos deixaram, o arcano 11, a força, é o arcano de correspondência para Marte. E esse arcano ele entra em revisão. Daí que você já começa a entender o próprio bate-papo que nós vamos trocar hoje, que fica praticamente evidente em todas as nossas experiências, se nós estamos fortes ou fracos em relação ao que estamos vivendo. E a energia desse arcano, isso é para todo mundo, seja qual for o seu signo, esta força no seu sentido astrológico será conduzida pelo arquétipo de Gêmeos. E Gêmeos, com essas associações, nos traz a correspondência direta ao arcano, o carro. Então nós temos a força do arcano, o carro, guiando a revisão do arcano 11, que representa a força ou a fraqueza do próprio tema que nós vamos desenvolver. E esta energia do posicionamento da retrogradação de Marte forma um aspecto com Plutão, que nos traz o terceiro arcano, que será o último da nossa reflexão, que é o arcano 13, a morte, que trará para todos nós a verdadeira transformação, como fechamento de tudo que vamos conversar a partir de agora, ou de repente a parte onde a gente luta contra isso. Todas essas energias promovidas por esses 3 arcanos nos trazem diretamente a força correspondente a trabalharmos todas essas energias para obtermos fluência nas nossas experiências. Então vamos lá, primeiro ponto. Quando eu coloco força ou fraqueza em relação à nossa reflexão de hoje, nós precisamos entender o seguinte: quando a gente se lança em qualquer experiência, claro que a gente quer o êxito daquilo que está dentro de nós, ou pelo menos daquilo que eu tenho como anseio mesmo, que seja só externo. Então existe aquela coisa de falar assim, eu vou começar um relacionamento. O que você vai estar começando um relacionamento, você já começa falando não vai dar certo? Não, você vai que pelo menos naquele momento que você determina estar junto com aquela pessoa, que seja legal, que seja bacana. Quando você vai começar um trabalho ou procurar um novo tipo de forma de lidar com o seu profissional, com o seu dia a dia, tudo a gente quer êxito, tudo. A gente não começa uma coisa já no sentido de nos colocarmos como derrotados. Então esse êxito, ele representa diretamente a força. Olha que bacana, como eu tenho força, eu consegui. E muitas vezes, quando não vem o êxito, que vem o fracasso, vem a energia, que as coisas não se concluíram como a gente queria, aí vem a fraqueza. Que nem todo mundo é forte para aguentar, né, o tipo de energia projetada em nós quando os desafios vêm.
Quando os desafios se projetam em nós, normalmente a gente, pelo menos por um pequeno tempo, que é que eu espero para todo mundo, que é o que acontece comigo também, a gente se chateia um pouco. Caramba, olha como isso é complicado. Pô, que energia difícil, que energia... Aí muitas pessoas são derrotadas pela manutenção dessa energia. Aí que gera a fraqueza. Então, a primeira coisa antes de colocarmos os arcanos, eu gostaria que todo mundo compreendesse que esse jogo de força e fraqueza, ele está presente sempre como êxito, vitória ou derrota nas experiências. O problema está sempre na nossa aceitação de que nem tudo sempre é como queremos. Por isso que a gente vê na atualidade tantas pessoas pirando, as pessoas estressando, as pessoas entrando em depressão, as pessoas se queixando e culpando tudo e todo mundo. Cara, porque essas pessoas estão fracas. De repente você olha, não é possível, mas ela briga tanto, ela fala tanto, cara, mas na verdade a pessoa está projetando uma fraqueza da falta de êxito que ela tem em relação à vida. Então ela luta contra isso. O que eu estou procurando aqui potencializar em todo mundo, através da consciência desses 3 arcanos, é que todos nós temos a possibilidade e nós temos a condição de nos tornarmos fortes. Se nós pegarmos todas as dicas que esses 3 arcanos nos dão, pensando, meditando e refletindo, sem receituários prontos, diretamente nas experiências que estamos vivendo, a gente de repente pode virar mesa. Então percebam que jogo auspicioso que eu estou pretendendo fazer com vocês. Então vamos no primeiro arcano de hoje, que representa a energia do arcano 11. Vamos compreender este arcano como a força de Marte. Quando a gente fala de Marte, a gente sempre tem aquele arquétipo da energia do guerreiro, da força, da espada, da conquista e etc. Cara, esta energia, esses ocultistas de valor que de repente acompanham essas associações há milhares de anos, de repente nem vamos falar de centenas, de milhares de anos, essa energia está em correspondência para Marte, por quê? Porque ela representa o poder de realização. Mas é a realização sem perder os seus sonhos. Olha que bacana e que lindo esse tipo de força. Você quer força maior do que viver ou ter a plenitude da realização, seja do que você estiver vibrando como objetivo e meta, de algum sonho, de algum idealismo que está em ti. Sabe aquela coisa, tipo a gente, vamos supor, uma pessoa que quer viajar para um determinado país e de repente é muito difícil isso. E quando ela consegue, ela fala, caramba, olha aí, eu consegui o que eu queria. Isto é a energia do arcano 11, que representa um idealismo forte, que representa exatamente essa dama, que representa uma energia celeste, ou a força de Deus, como eu sempre falo, olha o 8, a força de Deus sobre sua cabeça, que todos nós temos isso, sempre quando a gente tem a projeção de uma vontade ou de um idealismo, mas isso está completamente harmônico com a energia do leão, que representa diretamente o palco da realização, que representa diretamente uma energia terrena. Então é uma força cósmica e celeste e uma força terrena. Uma força mais no palco diretamente da experiência. E este arcano ele representa exatamente o central dos arcanos maiores, que são 22 consciências, ele é o 11, porque ele representa exatamente isso, o equilíbrio e a harmonia dessas forças. Aonde que a gente entra na descompensação dessa energia, agora que a gente já entra na primeira reflexão, né, de todos os arcanos, que são 3 que vamos trazer aqui, em relação a esse arcano que está com essa força de Marte, que todo mundo entendeu agora, a força do guerreiro, mas sem perder os sonhos, que está projetado aqui, esse arcano em revisão. Será que nós não somos demais a dama? Onde a gente vive sonhos, ideias, vontades e etc., mas a gente não traz o poder da realização. Por isso que nos arcanos é colocada essa energia sutil da dama, com toda a sua leveza, mas a verdadeira força está em abrir e dominar a fera, que não tem nada de luta aqui. A luta seria o equilíbrio perfeito entre essas duas forças. Então, muitas vezes nós somos a dama, e isso é muito fácil de ocorrer. A gente tem muitas ideias, a gente tem muitos anseios, a gente tem muitas vontades, mas, na verdade, na hora do vamos ver, a gente não realiza nada.
Então fica esse grande questionamento, o primeiro de dois, que tem um segundo ainda em relação a esse arcano, de como nós estamos trabalhando esse tipo de energia, esse tipo de força e esse tipo de consciência. Deixa eu até voltar para mim. Você é uma pessoa que é demais essa dama, que tem ideias maravilhosas, que as pessoas veem um potencial incrível em você, de repente até te enaltecem, reconhecem o seu brilho, reconhecem a sua conexão, a sua sintonia, mas na hora do vamos ver você não faz. Seria como se, caramba, essa pessoa fala muito, mas não faz nada. Ou às vezes essa luta é até sozinha, não tem ninguém te julgando não. É você, caramba, eu tinha aquela ideia, eu não levei adiante, como me arrependo disso hoje. Tudo isso representa esse arcano 11 em revisão agora. Todos os sonhos que você deixou adormecido, todas as ideias, todas as vontades que podem vir desde 2020, porque esse ciclo de retrogradação de Marte que ativa esse arcano em revisão é um ciclo de 2 anos, de repente tudo isso que estava mal resolvido pode vir à tona agora, para que você realmente tenha o poder de realizar. O poder de realizar é exatamente esta harmonia que está presente aqui com as mãos da dama, que é um dos significados da 11ª letra, né, do alfabeto hebraico, que é a letra Kaf, que em uma de suas traduções representam as mãos, que representam instrumentos de realização processados por nós em tudo que a gente faz. Observe que a gente está sempre usando a mão, e aqui existe o controle da fera, do rei dos animais, o leão, esse totem emblemático que está presente também na esfinge. Então aqui existe a possibilidade de começar a vir brotar dentro de você sonhos que você deveria ter realizado ou corrido mais atrás, seja qual for a experiência, carreira, trabalho, saúde, que agora vem para você realmente ter a coragem de encarar e se harmonizar com o leão. Mas tem um segundo ponto aqui também que eu gostaria de questionar a todos. Primeiro eu falei dos sonhos que agora não devem ser realizados. Agora onde está a outra possível revisão? Quando você acorda todo dia de manhã, agora é a minha forma de colocar esse questionamento que todos nós, inclusive este aqui que vos fala, que nunca foi, nunca é e nunca será o dono da razão, está aqui sempre sujeito a erros e enganos, como eu coloco. Será que quando a gente acorda de manhã você fala, caramba, lá vou eu, para mim a labuta do dia a dia é o leão, só que agora é o contrário do questionamento. Será que eu tenho coragem de correr atrás dos meus sonhos? Será que tudo que eu faço no meu dia a dia, na minha luta diária, tem pelo menos alguma pitadinha de que eu estou realizando os meus sonhos? Agora esse questionamento coloca o que nesse arcano que está em revisão? Você é muito leão e você perdeu a dama. Agora é o contrário. Então, o que pode voltar? Você questiona agora, no seu dia a dia, no seu cotidiano, se tudo que você vive na sua labuta diária, no seu trabalho, na sua briga, no seu matar o leão, esse ditado que o pessoal coloca, né? Matei tantos leões hoje, que no simbolismo representa exatamente essa força do arcano 11, ou a fraqueza. Será que você, mas eu estou vivendo os meus sonhos, eu estou trabalhando para isso? Quer ver um exemplo dessa energia bem resolvida? Deixa eu voltar para mim. A energia do leão bem forte, mas que não está em harmonia com a energia da dama. De repente você pega um jovem, cara, que está estudando, de repente ele está estudando e está ali gastando a sua energia para um ideal que nem é dele. É um ideal dos pais dele. Então, de repente, o exemplo que eu sempre dou, mas é por causa da facilidade da compreensão, de repente é um baita de um artista ali, mas que o pai é um engenheiro e quer que o filho seja engenheiro. Porque de repente ele venceu na vida, oferece conforto, aí vem com toda aquela coisa de velho ciclo em cima do garoto. Ah, porque você tem que vencer na vida, porque ser um artista não leva ninguém a lugar nenhum. É difícil ainda, claro que é. Mas pô, você está podando o direito desse garoto viver essa dama, o seu verdadeiro ideal. Você está forçando ele a ser o leão que você quer. Então a verdadeira força, o verdadeiro equilíbrio, de uma forma maravilhosa aqui projetada no arcano, é nós aprendermos a ter a força, a coragem, a pré-determinação, a energia guerreira, agora dá para entender Marte, de vivermos os nossos sonhos, os nossos anseios,
as nossas ideias, as nossas intuições, as nossas conexões, mas de uma forma que nós trabalhamos isto como uma força realizadora na nossa vida. Tudo isso está jogado no jogo evolutivo. Tudo isso está planejado para que todos nós tenhamos neste momento de revisão com Marte retrógrado até meados de janeiro, precisamente dia 12 de janeiro, para que a gente saiba harmonizar essas duas energias, para que a gente não gaste a nossa energia que trabalha essa polaridade da ideia e realização em ideias que não se realizam ou realizações que fogem verdadeiramente dos meus sonhos. Então este é o primeiro questionamento de 3 arcanos que eu trago para todos nós. Você tem essa força? Ou você está nesse jogo, seja qual for a experiência, carreira, trabalho, relacionamento, o que for, você está se colocando como um derrotado e nem está percebendo disso? Você está sufocando as suas ideias e suas vontades? Ou você faz e nunca faz o que deve ser feito? Cara, este é o primeiro questionamento da semana da força ou fraqueza. Vocês viram a amplitude de reflexão que existe num jogo de arcanos quando ele é aplicado dessa forma como eu faço aqui. Mas essa energia, ainda para todos, seja qual for o seu signo, essa energia do Marte retrógrado está posicionado no signo astrológico de Gêmeos, que nos conecta diretamente a um segundo arcano da reflexão, que é o arcano 7, o carro. Para você entender a energia desse arcano como a força de Gêmeos, vamos lá. Nós temos Gêmeos como um signo mental muito forte. E a mente, ela é muito rápida. Você cria, você muda a sua forma de pensar estalando os dedos. E a energia do carro representa exatamente essa velocidade mental, onde nós temos aqui no carro, né, que representa a força que modula a energia da revisão do arcano 11, como uma força mental que pode nos conduzir para o êxito, que representa a força ou a fraqueza. Então essa energia, ela representa a possibilidade de nos programarmos como vitoriosos e ter a coragem de viver as transformações necessárias, ou quando nós nos programamos para sermos pessoas que são conduzidas pelas vontades externas. Olha que interessante essa reflexão que eu estou lançando para todos nós agora. O carro, ele representa um direcionamento que inicia sempre com energia mental. Por isso que o primeiro princípio hermético de 7 representa o princípio hermético do mentalismo. Tudo parte daquela ideia, daquela força causal que vai se tornar uma energia realizada. Seria, retornando para o arcano 11, como se existisse a energia inicial da dama, que representa a força de Deus com o seu chapéu, para que exista o leão a ser domado e vencido em total harmonia com ela. Ou todo o projeto da arquitetura do que deve ser consumado em realizações projetados no equilíbrio dessas duas forças. E essa energia projetada diretamente ou sendo conduzida pelo arcano 7 representa o seguinte: que para você conseguir um êxito, para que você tenha força de tornar realidade aquilo que está como anseio e desejo dentro de ti, é necessário um direcionamento. É necessário que a gente aceite as fluências e os desafios que representam as duas esfinges polares que aqui estão. Nenhuma representa o bem ou o mal, são duas energias que estão sempre juntas como forças que nos trazem a possibilidade de aprender com os desafios e potencializar as fluências em nós. Com isso a gente se programa para sermos vencedores. Aí surge o direcionamento. Então, para mim, o arcano 7, que modula diretamente esta força, correspondente ao arcano 11 em revisão, representa o direcionamento. Porque quando você define aquela coisa para eu não ficar motivando ninguém aqui gratuitamente, para que eu motive verdadeiramente no sentido de entender essa proposta que eu trago aqui. Toda vez que a gente coloca, ok, entendi a mensagem,
Um papo direto e reto nesse vídeo. Então eu vou me programar para viver os meus anseios e desejos. Ótimo. Mas não é porque você vai se lançar com vontade no palco das experiências para que você realize os seus sonhos que você só vai ter fluência, que você só vai ter energias boas. É inclusive o contrário, que quando você se lança nesse caminho, quando você se lança com vontade para ser você mesmo, para viver as suas verdades, pode ter certeza que opositores virão. Opositores mais calmos, que são aqueles, olha, será que é bem isso mesmo? Eu acho que não é por aí, hein? Se liga, medita mais, não sei o que, isso é bom? É, mas tem muita gente que auto-sabota a gente com isso. As pessoas ouvem demais os outros e deixam de ser elas mesmas. Esse é o perigo da mídia, esse é o perigo da comunicação, que conduz a massa de manobra através do carro que eles querem, dando o direcionamento que eles querem e não o direcionamento de você viver os desafios e influências das suas experiências através do que é verdade para você e não uma verdade comprada, não uma verdade imposta. Então observem que neste jogo da semana tudo isso está muito forte. Tudo isso está muito contundente. Antes de falarmos do último arcano, que é o arcano 13, a morte, associado a Plutão, eu vou ainda falar um pouquinho do jogo desses dois arcanos. Vamos lá. Então todo mundo entendeu que é necessário, a partir dessa semana, com forças praticamente conduzidas até dia 12 de janeiro, de nós aprendermos a viver os nossos verdadeiros anseios e sonhos. Ou seja, que tudo que você deixou de fazer, possivelmente agora vem, desde 2020, vem agora com uma cobrança. Pô, agora chegou o momento. Mas não adianta você querer se lançar na experiência, você querer conduzir esse tipo de força sem ter um direcionamento e a coragem de enfrentar todos os desafios que aparecem, sem que isso esteja bem programado dentro de ti para que você seja um vencedor. Então é necessário um direcionamento, mas com aceitação dos desafios, das polaridades, das adversidades, para que você se torne. Por isso que é Marte o grande, vamos dizer assim, o protagonista da semana, que vai até meados de janeiro, já disse que não vou falar novamente, dia 12 de janeiro. Então essa energia vem cobrar de nós essa força guerreira. Aí que a gente estabelece o que é força ou fraqueza. Não adianta nada você entender esse propósito, por isso que eu falei que é uma, vamos dizer assim, uma motivação cega, e quando você sai aí para o jogo evolutivo, qualquer desafiozinho que vem, você brocha. Ah não, olha lá que chato. Hoje pode ver que isso é até moda, cara. Principalmente com os jovens. Qualquer coisa que é contrária a eles vira mimimi, e choro, e esperneia, e acusa, e pega alguma lei, porque você está contra isso e aquilo. Cara, às vezes o mundo se torna até chato, de tanto que isso é imposto. Hoje em dia, uma pequena cantada, não estou falando que o assédio é uma coisa legal, mas uma pequena cantada pode se tornar um assédio. Você tem que tomar cuidado com isso. Cara, que mundo chato que a gente está vivendo, né? Sei lá, né? Está na hora da gente começar a pensar em relação a todos esses valores, né? É muito complicado. Então a gente tem que aceitar essas adversidades com coragem. A gente tem que partir para cima dos nossos anseios e desejos, mas com pés no chão. Não é a hora de idealizar e não fazer, ou de fazer perdendo os próprios sonhos. Esse é o grande questionamento. Agora eu dei uma síntese brutal, mas tem ainda um último arcano para nós conversarmos. E toda essa energia tem que ter um direcionamento legal. Se não tiver um direcionamento e qualquer coisinha você para o carro e já começa a espernear, brigar e acusar todo mundo e vai embora, você perde de repente a possibilidade de conseguir um êxito ou uma vitória muito bacana que está sendo proposta a partir de todas essas revisões essa semana. Vejam que lindo. Mas agora ainda como força do último arcano, que é muito lindo esse arcano, eu gosto dele demais, nós temos a energia do arcano 13, que está associado diretamente a Plutão, que forma um aspecto de oportunidade com esse Marte retrógrado. Então seria como se o arcano 11 formasse uma oportunidade junta do arcano 13, que é exatamente esse Plutão,
que saiu recentemente da sua retrogradação. O que representa isso como ponto final da nossa reflexão de força ou fraqueza? Esta morte aqui projetada no Arcano 13 não é a morte física que todo mundo tem medo. Existe até, né, aquela coisa, quando a pessoa tem pouco conhecimento dos arquétipos dos arcanos e joga um pouquinho, apareceu a morte, é um arcano difícil, é um arcano isso e aquilo. Cara, esse é o arcano pleno do renascimento. Quer ver uma loucura que eu vou falar? Esse arcano pode representar até uma gravidez. Aí a pessoa fala, você está louco? Mas gravidez é nascimento, esse arcano, o nome dele é a morte. É aí que a gente se dá mal, que a gente fica na letra que mata e esquece esses arquétipos que nos trazem, de repente, muitas reflexões. Quer ver como muita gente que está assistindo esse vídeo pode até escrever no chat aí, né? Não sei, de repente se eu estou errado também, pode escrever, não tem problema nenhum, só não vamos brigar por causa disso. Quantas mulheres, quando tiveram a sua gravidez e o nascimento, principalmente o seu primeiro filho, como suas vidas se transformaram? Vocês estão entendendo isso? Porque esse é um arcano de transformação, de renascimento, de regeneração. E ele é colocado como nome a morte, porque ele representa nos arquétipos que ninguém vai escapar disso. Daí que está a força da regeneração e do renascimento, que todos vão passar, pobres, ricos, feios, bonitos, de acordo com os padrões que a gente coloca. Então tudo isso está em jogo. Tanto é que aqui vocês percebem, tem membros cortados, mãos, pés, pernas, etc., braços, mas aqui tem um rei, quer dizer que todos os ricos e a própria realeza vai ter que passar por isso, é a alcunha da morte, do Arcano 13, e também qualquer ser humano comum, vamos colocar assim. Então o povo e a zera, todo mundo vai ter que passar por essa experiência. E esse arcano, retornando à força ou à fraqueza, ele está muito forte como uma oportunidade junto com todas as revisões do Arcano 11. Qual é o questionamento inicial desta força junto com o Arcano 11? Se tudo que retornar para você agora, para que você tenha que revisar o idealismo com as realizações, seja qual for a experiência, exemplo, você está num relacionamento, caramba, estou percebendo que a partir desse mês, esse relacionamento que eu estou envolvido, que se prometeu tanto que ia ser assim, não está sendo. Cara, representa tudo isso, um trabalho que não está fluindo, uma energia, por que não, boa que se abre, de repente é um mérito seu, que de repente você vem cultivando há 2 anos e agora nessa retrogradação vem com uma premiação. Não tem essa de bem e mal absoluto, não. Tudo é possível. E esse Arcano 13 agora ele fala, mas você está pronto para viver um renascimento? Para modificar o seu posicionamento em relação a tudo que pode ser demonstrado? É aí que a gente entra no Arcano 13. De você morrer para aquele ser humano que estava com fraquezas, que estava com incertezas, que não tinha coragem de viver e correr atrás dos seus sonhos e etc. Tudo isso agora é questionado para ver se você agora tem a coragem realmente de renascer. Se você tem a coragem, como eu sempre coloco aqui de uma forma extremamente auspiciosa, de você ser melhor do que você mesmo. Não tem quem é essa de você ser você mesmo. Isso é fácil. Tem gente que infelizmente nem isso consegue. Mas será que você tem essa coragem auspiciosa, essa coragem maravilhosa de ser melhor do que você mesmo? Porque esse arcano, o Arcano 13, ele representa um primeiro passo do opus alquímico, que representa o nigredo, que representa a possibilidade de reconhecermos as nossas próprias sombras. Então esse aspecto de oportunidade do Arcano 13, junto com o Arcano 11, pedindo esse direcionamento, esse Arcano 13 ele vem pedir para nós o seguinte: você tem que ter a coragem de mudar. Se você está se julgando fraco, derrotado para baixo, cara, muda isso. Essa oportunidade está sendo lançada para nós. Não estou satisfeito com isso, com aquilo, com acolá, com o frito, assado, cozido. Não importa o que você esteja passando com experiência. Não está satisfeito? Muda.
Não adianta ficar persistindo, não, mas é de valor. Não estou falando para você cortar isso da sua vida, assim que nem o alfange da morte ali, pá, cortando o pescoço ali. O que representa é você modificar o padrão vibracional existente entre você e a pessoa ou situação que necessita ser transformado. Se de repente todas as experiências já foram lançadas, foram colocadas, e mesmo assim não existe uma possibilidade, aí sim o Arcano 13 deixa bem claro que se não existe essa possibilidade, então que exista o renascimento, tipo, tiro isso da minha vida totalmente agora para me abrir, renascer para coisas novas. Então percebam que energia linda, que energia maravilhosa, que força extremamente rica e potente está presente na semana. Mas esta força ou fraqueza, quem define é você. Os arcanos do tarô, eles não existem para falar se você deve ficar de pé, levantado, se você senta, se você dorme, se você acorda. Eles, na verdade, apontam caminhos para que nós sejamos mais fortes e menos fracos em relação a todas as experiências que passamos. E como eu sempre digo, se você quer estudar tarô, quer baixar uma apostila gratuita, entra no meu site newtonschutz.com.br, clica em apostilas. Ali tem um material fantástico de tarô que você pode baixar gratuitamente. Você gosta de astrologia também? Tem apostila de astrologia para você baixar, tem de numerologia, tem de radiestesia, tem de cabalá, cara, tem muita coisa. Tudo gratuito. Falei errado, desculpem. Entra aqui no meu site. Entre em sintonia com tudo que eu deixei ali gratuitamente com vocês, até brinco, né? É como se nessa parte aí, meu site fosse uma ONG ali. Você tem ali, tudo que você acessa, você pode usufruir. A única coisa que tem ali no meu site, que é para quem quer se aprofundar, além da força autodidata, são os cursos online. Que se você quiser estudar tarô comigo em aulas bacanas, aulas legais ali, que foram gravadas em sala de aula, mas são cursos riquíssimos, né? Tem o tarô teórico e prático, tem o quântico. Se você quiser aprender e mudar a sua vida, se tornar um tarólogo profissional, essa é uma oportunidade. Eu fiz muitos atendimentos de tarô, hoje eu não faço mais, né? E muitas pessoas me procuram até hoje para que eu deite as cartas para elas, porque eu procurei sempre trabalhar essa seriedade de não trabalhar a adivinhologia com o tarô, e sim potencializar as energias a serem trabalhadas, e as pessoas perceberam que tudo estava dentro delas. Olha que lindo isso. Então, se você quiser, acesse o meu site newtonschutz.com.br, clica ali em cursos online. Além do tarô, você tem astrologia, numerologia, cabalá, tudo está ali, e são quase 30 anos de experiência que eu trago para vocês. É muito tempo onde eu atendi, dei muitas aulas e muitas pessoas já conhecem o meu trabalho. Então você pode mudar a sua vida, se tornar um tarólogo profissional, ou mesmo utilizar isso para a sua vida, para você ter sempre um caminho bacana de trabalho a seguir para se tornar melhor, seja qual for a experiência, e ajudar as pessoas que estão próximas a você. Todos os meus cursos possuem o meu apoio integral e da minha equipe, por e-mail, pelo chat, na plataforma dos cursos, tudo está ali para você poder, de repente, se tornar uma pessoa realmente capacitada para fazer a sua leitura em meses. Aí você fala, em meses? Claro, você tem que ter um começo. Se você se esforçar, você vai ver que dá. E junto disso, você ganha ainda no final do curso, todos os meus cursos, não só tarô, astrologia, numerologia, cabalá, todos os meus cursos. Você ainda tem no final do curso, você recebe um certificado assinado por mim, e ainda tem 7 dias de garantia. Se você comprar um curso meu, se você vê em 7 dias a partir do dia de compra que as aulas iniciais não te agradam, você não entrou em sintonia comigo, você pode pedir o seu ressarcimento de forma integral. Então é isso, galera. Esta era a dica que eu queria dar para vocês. Vamos ser fortes e vamos harmonizar toda essa força potencial que está dentro de nós com todas as fraquezas existentes nas experiências. E fecho o meu bate-papo com vocês como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o nosso próximo bate-papo.